Olá, você seguidor do Foco Tributário. Olha, hoje você vai me ver falando a respeito de uma das maiores polêmicas do direito tributário na atualidade em nosso país. É a incidência do ISS ou do ICMS sobre programas de computador, o que eu considero que deveria ser resolvido com urgência pelos órgãos competentes para dar segurança jurídica para um setor econômico tão importante e que tende a se expandir muito com o avanço da tecnologia. E a polêmica tem origem lá na Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS. É que na lista de serviços anexa à lei, a gente tem o subitem 1.05, descrevendo a atividade de licenciamento de programas de computador ou cessão de uso de programas de computador. A gente pode dizer que, pelo teor lá da Lei Complementar 116, o legislador colocou isso como uma atividade sujeita ao imposto municipal, de modo que, na visão do legislador, quando aprovou a lei, isso é uma prestação de serviço sem qualquer ressalva. Mas se a gente pegar uma jurisprudência antiga do STF, quando enfrentou essa questão há muito mais tempo, a conclusão do Supremo foi no sentido de que a incidência do ICMS é cabível sempre que o programa de computador for produzido em série, para atender ao público em geral e não a um encomendante especificamente. É que nessa hipótese, a conclusão do STF é de que aquilo se trata de um produto, de uma mercadoria, embora a sua constituição seja diferente, porque é um bem imaterial e que estava, na época lá do julgamento, basicamente em suportes físicos, disquetes, CDs, etc. Hoje a gente tem muitos programas de computador que eles são executados no ambiente web, mas o fato é que, diante de todas essas complexidades, a gente tem um posicionamento do STF que é contrário àquilo que diz a Lei Complementar 116. O resultado disso não poderia ser outro: conflitos de competência entre estados e municípios. Olha que interessante. Lá no município de São Paulo, por exemplo, que a gente pode pegar aí por ser a maior cidade do país, é sem dúvida uma cidade onde tem muitas empresas de tecnologia desenvolvendo programas de computador, a gente vai encontrar a Lei Complementar 116 falando isso, a lei do município de São Paulo falando a mesma coisa, e tem uma solução de consulta da Secretaria de Fazenda lá de São Paulo, reafirmando que o licenciamento de programas de computador é sujeito ao ISS, independentemente de ele ser feito para o público em geral, ou como se diz no jargão da área, um software de prateleira ou não. Na visão da Prefeitura de São Paulo, cabe o ISS de qualquer maneira, já que a Lei Complementar 116 não faz ressalva. Mas você pega a interpretação do Estado de São Paulo e você vai ver que ela é no sentido contrário e ela está baseada na jurisprudência do STF, analisando que não se pode tratar um programa de computador elaborado para o público em geral como uma prestação de serviços, na medida que aquilo não envolve obrigação de fazer, mas aquilo foi produzido previamente, pensando em vender aquele resultado da atividade para diversos adquirentes. O Estado de São Paulo exige a incidência do ICMS nas operações que envolvem tais características. O que não há dúvida, e é pacífico, é que aqueles programas de computador que são licenciados sob encomenda de um determinado contratante, isso é prestação de serviço. E em relação a operações assim, a gente não encontra o Estado pretendendo tributar tais operações. Agora, como é que devem ficar aqueles programas de computador que estão sujeitos a customizações? A gente não vai encontrar nenhuma referência no meio judiciário ou no meio legislativo que permita a gente ser conclusivo nessa matéria. É por isso que a gente tem a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal ele julgue um recurso que envolve essa questão e esclareça todos esses pontos. Mas o ideal mesmo seria o nosso Congresso Nacional aprovar uma lei colocando um fim nessa controvérsia e estabelecendo ali os parâmetros para tributar essas operações corretamente. Como esse tema é muito complexo, eu não vou conseguir discorrer a respeito de todos os aspectos que envolvem essa discussão, mas eu vou voltar aqui em outros vídeos dessa nossa jornada para discutir algumas decorrências desse conflito de competência e como é que os adquirentes e os produtores de programas de computador
devem se portar diante dessa guerra fiscal que está sendo travada principalmente entre alguns estados e municípios. Então você que está acompanhando essa nossa jornada, só é ficar ligado que a gente certamente volta a essa discussão com muito mais informação interessante para você. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar mais esse vídeo e não deixe também de me encontrar aqui amanhã com mais conteúdo. Um forte abraço e até lá!